Quando o amor é forte, mas o dinheiro é fraco, o relacionamento começa a adoecer em silêncio. E o mais perigoso é que, no começo, ninguém percebe. As risadas continuam, os abraços ainda existem, mas algo sutil começa a mudar. O dinheiro, que deveria ser apenas uma ferramenta, passa a ser uma presença constante, uma sombra entre as palavras, um peso nos gestos, um fantasma que ronda as pequenas decisões do dia a dia. A verdade é que o dinheiro não destrói relacionamentos, mas a forma como lidamos com ele pode revelar o que há de mais profundo, ou de mais frágil, entre duas pessoas. Essa é a história de um casal real. Um casal comum, mas com um amor de verdade. Dois jovens que começaram a vida acreditando que o amor seria suficiente para superar qualquer coisa. Ele trabalhava o dia inteiro. Ela se dividia entre o emprego, a casa e o cuidado com o filho pequeno. Os dois tinham sonhos grandes, uma vida estável, uma casa, talvez uma viagem de férias por ano. Mas ninguém ensina o que fazer quando a realidade não acompanha os sonhos. No início eles se apoiavam, riam das dificuldades, faziam planos para o futuro e acreditavam que estavam no caminho certo. Mas com o tempo, o esforço começou a pesar. A falta de dinheiro não trouxe só preocupações, trouxe silêncio. E o silêncio, quando não é partilhado, vira distância. As brigas começaram de forma sutil. Pequenos comentários, pequenas críticas. Você gastou com isso? Por que comprou aquilo? Até que um dia perceberam que já não conversavam mais, só se defendiam. Ele se sentia pressionado, como se o valor que trazia para casa medisse o valor que tinha como homem. Ela se sentia sobrecarregada, como se precisasse ser mãe, esposa, provedora e ainda manter o sorriso. O amor continuava, mas agora estava preso no meio da frustração. E é aí que mora o perigo. Porque quando o dinheiro vira o inimigo, o casal esquece que estão do mesmo lado. Mas um dia, algo mudou. Era uma noite de sábado. O filho já dormia. E os dois, cansados de discutir, ficaram em silêncio. Um silêncio diferente. Não de raiva, mas de exaustão. E nesse silêncio perceberam algo simples e doloroso. Não estavam brigando por dinheiro. Estavam brigando por medo. Medo de não dar conta. Medo de perder o outro. Medo de fracassar juntos. Naquela noite, decidiram fazer o que sempre evitaram. Falar de dinheiro com honestidade. Pegaram um caderno, sentaram na mesa e começaram a anotar tudo. Dívidas, contas atrasadas, sonhos adiados. Tudo o que tinham medo de encarar. E ali, lado a lado, começaram a enxergar o problema com clareza. Não faltava amor, faltava organização, comunicação, propósito. Foi assim que fizeram o primeiro pacto financeiro entre eles. Não vamos esconder mais nada um do outro. E isso mudou tudo. Porque quando a verdade entra na conversa, o peso começa a sair. Criaram metas simples. Um controlava os gastos fixos, o outro fazia a reserva mensal. Toda semana revisavam juntos. Não havia julgamento, havia parceria. Aos poucos, a tensão foi dando lugar à cumplicidade. O dinheiro deixou de ser um campo de batalha e passou a ser uma ferramenta para reconstruir o que o estresse quase destruiu. Eles começaram a celebrar pequenas vitórias. Uma conta paga, uma dívida renegociada, um mês sem brigas. E perceberam que a verdadeira prosperidade não começa na conta bancária, começa no diálogo. A confiança voltou. As risadas voltaram. E o amor se tornou mais maduro. Porque agora não era só sentimento, era escolha. Mas essa mudança não aconteceu de um dia para o outro. Vieram recaídas, discussões, inseguranças. Em alguns dias parecia que nada dava certo. Mas em vez de culpar o outro, decidiram aprender com os erros. E essa é a diferença entre casais que afundam e casais que crescem. Uns brigam para ter razão, outros lutam para encontrar soluções. O dinheiro é apenas o espelho da relação. Se há desequilíbrio, ele mostra. Se há desconfiança, ele expõe. E se há parceria, ele multiplica. Hoje, esse casal entendeu que o segredo não está em quem ganha mais,
mas em quem soma melhor. O amor, sozinho, não paga as contas, mas é ele que dá o sentido de pagar cada uma delas. Eles aprenderam a regra mais importante da vida financeira a dois: ninguém vence sozinho. O verdadeiro sucesso é quando o meu se transforma em nosso. Quando o dinheiro deixa de ser a arma e vira ponte. Quando o casal entende que cada decisão financeira é uma escolha de futuro. Muitos casais ainda têm medo de falar sobre dinheiro. Acham que é falta de romantismo, que o amor não precisa disso. Mas o amor verdadeiro não tem medo da realidade. Ele a enfrenta. Falar de dinheiro é falar de cuidado, de segurança, de confiança. É garantir que ambos caminhem com os pés firmes no chão, olhando para o mesmo horizonte. Se você está ouvindo isso agora, talvez também sinta esse peso. Talvez as contas estejam te tirando o sono. Talvez as conversas com seu parceiro estejam se tornando mais tensas. Talvez o amor ainda esteja aí, mais sufocado. Respira. Isso não é o fim. É só um pedido de mudança. Antes de tentar resolver o problema, olhe um para o outro e pergunte: nós ainda estamos do mesmo lado? Porque quando a resposta for sim, tudo o resto é questão de tempo e estratégia. O dinheiro não destrói o amor. Ele apenas revela o que precisa ser curado. E quando o casal decide crescer junto, a abundância vem naturalmente. O casal dessa história, hoje, vive com menos luxo, mas com mais leveza. Fizeram da simplicidade um lar. Pagaram suas dívidas, criaram uma reserva e voltaram a sonhar. Agora com base sólida. Não vivem de aparências, vivem de propósito. E descobriram que riqueza é ter paz para dormir à noite e gratidão para acordar de manhã. Porque, no fim das contas, a estabilidade financeira não é sobre dinheiro, é sobre liberdade. Liberdade de escolher, de planejar, de amar sem medo. E toda liberdade começa com uma decisão: ser um time. Então, se essa história ressoou em você, lembre-se, não é o amor que falha, é a falta de diálogo, de plano, de parceria. Se o dinheiro está separando vocês, façam dele o motivo para se unir. Transformem o medo em propósito e o peso em aprendizado. O dinheiro pode ser uma prisão ou uma ponte, depende de como vocês decidem atravessá-lo. E talvez a verdadeira riqueza não esteja em quanto se ganha, mas em como se vive, juntos. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Talvez o que está faltando em um relacionamento hoje não seja amor, mas um plano. Curta, se inscreva e volte amanhã. Aqui, a gente fala sobre o lado emocional do dinheiro, porque toda mudança financeira começa dentro de nós.